Bem-vindos a mais um podcast Quinto Império, porque Portugal vale a pena. Hoje temos um grande convidado, Rui de Luna. Rui, muito obrigado por estar aqui hoje no podcast Quinto Império do Supremo Conselho dos Altos Graus do Direito Português. Hoje vamos ter um podcast cheio de beleza musical e espiritual, porque é muito interessante, Rui, porque há situações que nós não conseguimos explicar por palavras, mas pela música nós conseguimos lá chegar. Não é? Porque o que antes de mais, deixem explicar-vos quem é este homem que nós temos aqui hoje. E eu tenho que recorrer... Bem, Rui, eu sei que o Rui, quando me enviou o currículo, nós já nos conhecemos há algum tempo, é um currículo resumido. E eu vou resumir o currículo resumido e mesmo assim, ainda são algumas páginas, vou tentar... Porque entretanto já são 30 anos de carreira, não é? Pois, mas... Mais os estudos, dá 20... Mas, Rui, e se voltamos à velha questão? Isto tem a ver não com os anos de vida, mas com a vida que nós temos nos anos. Isso é verdade. E o Rui tem tido uma intensidade em termos das coisas que faz. Há pouco estávamos a falar em off. Independentemente, nós não podemos fazer comparações, porque então do ponto de vista artístico as comparações não fazem sentido, mas a verdade é que não é só o que faz, mas é a forma como faz. E já vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o Rui António de Castilho de Luna Leal Marques, o seu nome saltou para a Ribalta Internacional em 2003, se não me engano, depois de um enorme sucesso que ele conseguiu alcançar em Budapeste com o Lazarus Kovacs e a Orquestra Sinfónica de Budapeste, num programa dedicado às grandes áreas de Mozart. Aliás, o Rui é um mozartiano, não é? É verdade. Exatamente. Não queria ser, porque a minha paixão era Verdi e Puccini, mas quando cheguei à Itália para estudar, disseram o teu instrumento, porque as pessoas geralmente esquecem-se do instrumento, que é absolutamente fundamental, como no caso do piano. O piano está ali, não é? O piano é construído. A voz nós transportamos e as pessoas geralmente pensam no resultado final, que é o canto. O canto, ou a fala, a comunicação, sem conhecerem o instrumento. E, portanto, quando cheguei à Itália, peço desculpa por interromper. Não, isso faz todo o sentido. Quando cheguei à Itália com 21 anos, em que tive a sorte de ir parar 21 anos, com uma fundação absolutamente extraordinária, que era a Fundação Morello, e que era dirigida à distância pelo Luciano Pavarotti, e tinha um professor magnífico, que tive a sorte de ter professores fantásticos e pianistas e tudo isso, e de repente entrar, digamos assim, na primeira divisão como aluno. Era muito novo e era a mascote, nem sabia o que é que lá estava a fazer, nem como é que sequer lá tinha ido parar. E é muito interessante porque em Itália eu percebi, e sobretudo com o ensino, que é extremamente exigente, porque não há margem para falhas. E sobretudo aquilo que falávamos há bocado de se criar expectativas nas pessoas, ou dizer, vai ser um grande cantor, ou vai ser um grande pianista, vai fazer uma carreira extraordinária. Ali ninguém sabia absolutamente nada do que ia acontecer. A única coisa que sabíamos é que tínhamos que estudar 8 horas por dia. Eu tinha aulas às 8 da manhã, imediatamente levantava-me às 5 para estar preparado fisicamente. E era preciso aquecer o instrumento, não é? Exatamente. E depois era um regime quase soviético, mas não era soviético, é a grande escola de canto italiana que tem tudo. Ou seja, tem a aprendizagem da história da música, tem a questão de como é que as pessoas se devem comportar, como é que se devem estar, para depois poderem estar em palco, porque esta fundação preparava, eram escolhidos alunos ou cantores ou iniciados no mundo inteiro, eram selecionados, eu fui um deles, tive essa sorte. Mas haviam mais portugueses? Não havia mais nenhum, era o único português, e sempre fui o único português. Mas tinha colegas russos, japoneses, americanos, etc., e italianos, muitas pessoas que iam fazer audições e que eram absolutamente recusadas, e aquilo era a grande sala de preparação, ou seja, era o laboratório. Em que, porque o Paulo, que outro dia falava com a atriz, com a Natália Luísa, e ainda ontem falei... Maravilhosa, já vamos falar que sobre isso. Que é maravilhosa, mas falávamos, e ontem falava com a Joana Vasconcelos, sobre a questão do que é o palco. O palco não é uma sala de ensaios. O palco tem que continuar a ser, e foi feito para isso, para se criar magia.
para, através da arte, da música, da representação, da dança, seja do que for, poder-se passar ou passarmos, se conseguirmos, não é esse o objetivo, para um estado, digamos, alterado de consciência que leva a que as pessoas possam sair tocadas de alguma forma, questionando tudo aquilo que entenderem, aquilo que os textos, ou a música, ou o espetáculo pressupõem. E, portanto, o palco para estes professores, no meu caso, que era o Clotilde Aulas, que tinha sido discípulo... Só gente desconhecida. Exatamente. Tinha sido discípulo de um grande tenor, que era o Mário Del Mona, que cantava com a Callas. Ele tinha sido aluno de outro, que era o Lauri Volpi, que era um tenor absolutamente extraordinário. Tinha sido aluno do Pértile, e o Pértile tinha sido aluno do Caruso. E o Caruso da Malibran e a Malibran do Rossini. E isto é na música, quer dizer, não há compêndios. Quer dizer, há passagem de sabedoria que é feita pelos mestres. Isto não vem escrito, quer dizer, há imensos livros sobre como é que se constrói uma voz, como é que se deve cantar, como é que se deve respirar. Agora, é uma verdadeira tradição oral. Absolutamente. Exato. E depois, hoje fala-se muito na diferença e na individualidade. E a arte é absolutamente individual. Porque nós, ou que temos a capacidade de criar e sermos únicos, ou se não somos cópias. E somos cópias, não criamos nada, não é? Somos fotocópia de algo que já está criado. Exato. E aqui preparavam-nos para, ou seja, um background, era um estudo absolutamente intensivo, que nos preparavam psicologicamente, fisicamente, porque isto é como um trabalho de alta competição, sim, em que o palco é absolutamente desgastante e nós temos que ter também a capacidade emocional para aguentar determinados papéis, para conseguir cantar determinadas palavras, que são muito difíceis, que nos tocam... Em línguas diferentes. Em línguas diferentes, mas a palavra tem... Tem aquela força, aquela energia que é igual em qualquer língua, não é? É, mas tem sobretudo a energia emocional. E nós somos seres emocionais empáticos. Rui, deixe-me só... repare, eu ia começar a falar do seu currículo, mas eu já acho que estamos a derivar. Não. Está aí pelo caminho certo. Há duas coisas que falou que são inquietantemente fascinantes e que eu não quero esquecer, porque senão... Sim. A primeira falou do palco, já lá vamos. A magia do palco. Sim. A segunda foi, um pormenor muito interessante que falou, foi a individualidade. Ou seja, esta pergunta que lhe quero fazer, como é que os seus mestres iam buscar algo que estivesse dentro de si e que fosse diferente dos outros? Como é que eles trabalhavam isso? Era muito simples. Porque nós éramos preparados, e isto é o caminho mais difícil, que não é criar-se uma forma, como se faz nos conservatórios ou nas escolas, nas universidades, que há uma repetição do modelo. O grande trabalho, o trabalho que é realmente... que leva a outros resultados, mas isto é um trabalho de grande dificuldade, que ao mesmo tempo... Não existe sacrifício, eu nunca fiz sacrifícios na vida. Neste sentido, para mim sempre foi um prazer. E tem que ser um prazer imenso. Sacrifício no sentido de sacro ofício, ou seja, ofício sagrado. Ofício sagrado, exatamente. E não do aborrecimento ou do peso que tudo aquilo pode levar. Porque estudar 8 horas por dia e termos, por exemplo, no caso, e já lá vamos a essa questão, nós tínhamos que estudar uma área por dia, uma ópera por semana, todos os papéis. E todos os papéis. E com professores que, por exemplo, eu tive pianistas correpetidores que tinham sido assistentes do Bernstein, outros tinham sido assistentes do Karajan. Estamos a falar de pianistas que trabalhavam com a Ópera de Roma, com o Teatro La Fenice, com a Ópera de Berlim. Uma personalidade, acredito, muito vincada também. Muito vincada, pessoas extremamente exigentes, mas aquilo que era exigido, e isto é o mais difícil, é criar, não é criar absolutamente nada, é que cada um consiga perceber qual é a sua individualidade artística, a sua personalidade artística. Até porque eu acredito que a partir do momento em que haja um destes cantores que esteja a tentar imitar o outro, eles conhecem também esse outro imediatamente. E porque nós temos sempre uma série de referências, naturalmente. Claro, com certeza. Por exemplo, como na música ligeira, inspiramos nessas referências. Temos o Elton John, sei lá, ou os Queen, ou há sempre referências, como na pintura, na literatura, e tentamos sempre aproximar-nos daquilo que gostamos, não é?
No mundo lírico é a mesma coisa. Temos a Maria Callas, uma grande referência, temos o Pavarotti, o Carreras, o Domingo. Exatamente. É a mesma coisa. Exato. As pessoas querem sempre aproximar. Aqui era exatamente o contrário, que era esquece tudo aquilo que ouves e encontra dentro de ti aquilo que é único. Aquilo que é a tua personalidade artística, se a tens. Ou seja, isso é também um trabalho metafísico e espiritual, encontrar-nos a nós próprios. É que é muito difícil, sobretudo quando se tem 20 anos e sobretudo quando se é muito infantil, porque eu era muito infantil, muito impreparado. Posso contar que com 21 anos ainda eu levei para a Itália, levei um crucifixo, porque sempre gostei de rezar, sempre foi uma natural, mas levava carrinhos de brincar da Matchbox, que hoje em dia já não existem, dentro de sapatos. Não brigava com eles, mas estavam ali, porque era a ligação ainda à infância, à adolescência, tínhamos pistas de automóveis, tudo isso. Hoje as pessoas têm jogos de guerra e coisas absolutamente alucinantes, mas nós tínhamos outro mundo. E esse mundo era um mundo que nos obrigava, ou que nos levava a criar mundos paralelos, muitas vezes alternativos. Há pouco o Rui falou sobre a questão do palco. Vamos falar sobre a questão do palco. O palco é muito interessante. Porquê? Porque a música, talvez, há pouco falava do Mozart. O Mozart foi maçom, aliás, o Mozart é que depois iniciou o seu pai. Sabe que o Mozart, o primeiro trabalho que fez, como aprendiz, foi a flauta mágica. Eu sei. E há variíssimos compositores que eram maçons, mas é muito interessante em algo que estava a falar há pouco, que eu não quero fugir disso, porque é algo que nos interessa principalmente aqui no podcast de Quinto Império. Há pouco falou que no palco vocês conseguem chegar à vossa audiência numa de outra dimensão. Sim. Ou seja, se calhar é uma pergunta que gostava de lhe fazer, Rui. As pessoas, através da música, conseguem viajar quase para fora de si e a perceber-se que são seres espirituais, mas estão a viver uma experiência material. Não, e têm absolutamente que fazer isso. O meu professor, o principal, porque tive vários, tive uma grande cantora extraordinária, que era a Renata Scott, que era uma das grandes divas do século XX, foi a sucessora da Callas, etc. Claro. E ela e o meu professor e os pianistas diziam sempre que nós só conseguiríamos cantar bem ao fazer música no momento em que nos esquecêssemos de nós e que subíssemos, digamos, uma oitava e que lá em cima, ou seja, estivéssemos ao serviço de. E a grande dificuldade de toda, digamos, a criação artística é esquecermos de nós e sermos um instrumento de. Seja através das artes plásticas, da pintura, da música, da literatura. Um instrumento de Deus. Temos os dons, temos que ter, porque os dons não se compram nos supermercados. Não. Hoje acham que tudo tudo se pode comprar, tudo se pode adquirir, mas isso é uma falácia total. Nós temos os dons, há muitas pessoas que temos que os trabalhar, claro. Temos que os merecer, muito, não é? Muito. E depois, porque, como alguém dizia outro dia, a sorte dá muito trabalho. Tudo isto dá muito trabalho. E depois é preciso ter também, não é só ter-se jeito, nem é só ter dons musicais ou dons artísticos, tem que se ter uma inteligência vocal que é muito importante para se escolher o repertório. Isso, uma inteligência vocal. Para se compreender o seu instrumento. E a Renata Scott dizia-me sempre, todos nós temos um teto. A maioria das pessoas não sabem qual é o teto, até onde é que podem ir. Ou seja, o teto das suas capacidades. Claro. Porque a tessitura vocal de cada um de nós é distinta. É absolutamente distinta. E é isso que nos torna também seres interessantes, digamos, não é? E absolutamente individuais, porque somos todos diferentes uns dos outros. Todos diferentes. E isso é absolutamente fascinante. E é nesse universo dessa diversidade que nós podemos crescer. Ao contrário do que hoje acontece, em que se entra em radicalismos de que só há o preto ou o branco, e as pessoas, se não estão de acordo com aquilo que o outro pensa, são absolutamente postas fora. A música faz exatamente o contrário, porque a música é unificadora, não é? Agora, para se fazer música a um determinado nível, que é o que nós pretendemos, e o palco é extremamente difícil, eu diria que é dos locais de produção artística ou da arte mais difícil, porque está exposto.
Está exposto e o instrumento está... Ou seja, a obra é criada naquele momento. Por exemplo, um artista plástico cria a obra é exposta. Um escritor escreve, o livro fica feito. Exatamente. Momento. E depois o artista retira-se. O artista retira-se. Exatamente. Nós, sejamos bailarinos, pianistas, cantores, o que for, nós estamos a criar naquele momento. Portanto, é um ato de criação momentânea. Naquele momento... Que não se volta a repetir, porque o Rui, isto é uma pergunta, Sim. o Rui pode voltar a cantar a mesma área, mas se calhar já não é daquela forma. Nunca embora as notas musicais sejam as mesmas. São as mesmas, mas nós vamos evoluindo e, portanto, da leitura que vamos fazendo das obras, dos textos, porque os textos são fundamentais. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando não é a mesma, o que é que muda? É a intenção? É a respiração? A nossa respiração muda porque o nosso corpo vai mudando. O corpo aos 20 anos tem uma determinada configuração, temos uma determinada maturidade ou ausência dessa maturidade e a ausência da sabedoria também, porque temos de ter conhecimento. Não se atinge, eu não conheço ninguém que tenha atingido um determinado patamar a nível musical ou a nível artístico ou literário que não seja uma pessoa com conhecimentos. A ignorância leva àquilo que todos nós sabemos. E, portanto, por exemplo, para interpretarmos um papel numa ópera, nós temos que saber qual é a época, o que é que o compositor quer. O que é que ele pensava? É isso que eu lhe ia perguntar. Porque a ópera começa com um texto, sem querer não é? Com uma história. O Rui está a ler uma pauta musical, que é uma história. Sim. Mas, isto é uma pergunta. Sim. Mas se calhar, ao perceber quem é que a escreveu, porque é que a escreveu, em que circunstância é que ela foi escrita, se calhar a forma como aborda essa nota musical já é completamente distinta. É completamente distinta e por isso é que nós temos que perceber que existem épocas e que existe história e que existe pensamento e que existe uma evolução e que existem bateres de corações no século XV, no século XII, no século XI e no século XXIV e que nós tentamos andar à procura de como é que era esse coração. De quem escreve, porque as óperas nascem através de uma história que é escrita e que é musicada. Não é o contrário. Raramente acontece uma cena de música ligeira, muitas vezes, onde põem-se uns acordes, umas cenas, como dizem muitas vezes, e depois a seguir põe o texto. Na música, digamos, há música excelente, há música séria, antigamente dizia séria, ou seja, a clássica tem outro tipo de estrutura, portanto não digo que a outra seja menos séria ou esta mais séria, mas há uma história, mesmo que não exista texto. Há uma história que tem que ser contada, porque se não houver história entramos no mundo do abstrato, não é? E do nada. Rui, não é? Nós temos sete notas musicais, Sim. 7 cores no arco-íris. Quando um pintor pega nas tintas que são iguais para todos os pintores, a diferença é o que é que ele faz com as tintas. Quando um compositor, como no seu caso, um cantor, um pianista, pega nas notas musicais, elas são todas iguais para toda a gente, não é? O que é que vocês fazem com as notas musicais é que faz a diferença. E agora deixa-me fazer uma pergunta. E o silêncio entre as notas? O silêncio, tudo começa com o silêncio, porque uma partitura, quando nós olhamos para uma partitura, pelo menos comigo é assim, e foi isso que me ensinaram e acho que ensinaram muito bem. Olhamos para uma partitura, nós temos sempre as referências, já daquilo que se ouviu, não é? Porque geralmente são obras sempre conhecidas. E temos as referências dos intérpretes também, dos maestros, etc., de sonoridades. A primeira coisa que nós olhamos para a partitura, aquilo que temos que ver é esquecer tudo aquilo que ouvimos e olhamos para páginas em branco. É como se entrasse dentro de um Matrix. Exatamente, é a mesma coisa. É como um pintor, quando começa a pintar, tem uma tela branca. Não é? É como um escritor livre, as folhas são todas brancas. Não é? Uma boa analogia. E, portanto, na música é exatamente a mesma coisa. Nós começamos aos poucos a tentar, digamos, a aprender a ler aquela partitura. Com as referências técnicas musicais que existem, com as normas, naturalmente, mas a fazer uma série de perguntas que temos que fazer. E se o músico não é curioso, não quer aprofundar, não quer estar ao serviço de, que é esse o grande problema muitas vezes, e por isso crescem cegos monumentais,
E um artista deve estar ao serviço dele. Quando o Rui diz que é estar ao serviço, é interpretar a obra musical como ela foi feita, com aquele andamento? Também, mas ao serviço de várias coisas, não só do compositor, do escritor, mas também do maestro também, mas nós temos que ter a nossa própria leitura da obra, dentro dos parâmetros, por exemplo, estamos a falar no caso das óperas. Mas para além disso existe depois o outro lado não visível, o lado mágico, que é aquilo que nós transportamos e que não é a nossa personalidade, porque a nossa personalidade pode nos levar erradamente à criação de egos monumentais, e os palcos não foram feitos para serem montras de egos. E é muito fácil nesta área, onde nós damos muito de nós, pessoalmente, o ego e nós vemos isso com resultados fatais. Na música ligeira, no mundo que está à volta das agências dos produtores, que muitas vezes são máquinas, e nós transformamos nas peças fundamentais para sermos, digamos, carne, não é? Para canhão, e que leva à destruição dos artistas por completo. Porque, só mais uma coisa, porque se nós pervertermos isto tudo, não é? E não estivermos ao serviço, se nós estamos ao serviço, somos meros instrumentos de condução para, como Mozart dizia, não chegarmos a um emocional, mas sim a uma espiritualidade. E é essa a função pelo menos de todos os artistas que eu conheço e conheci, que infelizmente alguns já cá não estão, como por exemplo a Renata Scotto, o Pavarotti, e até atores de teatro, como por exemplo o António Fagundes, que é seu amigo, o Leopoldo Pacheco, e que falamos muito disso, da questão do palco, da magia do palco, mas como é que o artista, como ser, não é? O que é que se pretende através do palco? Quando contamos a história, nós contamos a história que é repetida, vezes sem conta, naturalmente, mas nós temos de ter um propósito que é superior à história, que é conseguir chegar às outras pessoas através se pudermos, de um patamar de elevação em termos espirituais. Ser pontífice. Sim, bocadinho. Fazer pontos. E para que exista, porque é absolutamente necessário que haja uma alteração da consciência humana para que se passe para outro nível de consciência. Não é por acaso estamos a passar numa era de peixe para aquário, que é muito complexa, naturalmente, porque passamos do parecer, não é, para o ser. Isso é muito traumatizante, sobretudo quem vem ainda com as referências todas do parecer. E nós temos que ser cada vez mais o ser. E a escola italiana, esta grande escola italiana, preparava-nos para isso, que é um trabalho muito difícil. A descoberta, ou este caminho da preparação para a descoberta da nossa identidade artística, que é isso aí que reside tudo, e o que é que depois fazemos com ela, e para que é que ela vai servir. Se vai servir para reproduzir ou para sermos fotocópias de outros cantores ou de outros músicos, penso que serve para muito pouco. Se nós tentarmos contactar ou ligarmos de alguma forma com um outro patamar, digamos, de consciência. Aí é que acrescenta um valor. Aí acrescenta um valor, e aí podemos ir buscar a tal magia. Claro. E aí conseguimos chegar ao coração das pessoas, conseguimos chegar à mente das pessoas, conseguimos provocar uma reação qualquer. No fim de contas, é dar uso ao talento que foi dado, não é? É para isso o dom, quer dizer, os dons não são distribuídos igualmente, quer dizer, nós não temos que ser todos cantores, nem bailarinos, nem padeiros, nem engenheiros, nem... Agora, estes dons nós temos um propósito na vida, não é? E é para isso que nos dão estes dons, que eu acredito que são absolutamente divinos, não é? Ou que vêm de um divino. E, portanto, nós temos que os perceber, que os aceitar, que muitas vezes é muito difícil, porque pressupõe escolhas na vida. E a vida é feita de escolhas. É feita de escolhas. A arte das decisões. É mesmo. E é feita depois... E depois temos que perceber o propósito da vida. E tentarmos, da melhor forma possível, chegarmos ao fim desse caminho a que nos propusemos antes de cá chegarmos.
Através da voz, através da música, através do piano, através do violino, através da dança, através da medicina, através de quem limpa as casas, que são tudo trabalhos importantíssimos, uns nas artes, outros nos ofícios, mas tudo isto, se for levado de forma séria, não é? De forma séria e sobretudo consciente. E sobretudo pensar que nós vivemos num todo, não é? E que temos que nos ajudar uns aos outros. O princípio da fraternidade é absolutamente fundamental, mas é um princípio, para mim, absolutamente natural. Porque, naturalmente, nós somos generosos e temos que ser generosos. Se não formos generosos, há uma lacuna enorme na nossa essência como seres humanos. Por a generosidade digamos, é fundamental, um patamar para percebermos a essência do ser humano. É como a empatia. O Fernando Pessoa, há pouco pegando nas suas palavras, dizia que se ele limpasse ruas, queria limpar as ruas como o Mozart compunha, como... Enfim, por... deixa-me só... É porque senão nós saltamos aqui algumas coisas que são fantásticas. Rui, eu peço desculpa porque eu começo-me a desviar. Desculpa. Algumas das situações já passámos aqui, mas é importante que nos ouve. Sim. E nós, Rui, somos ouvidos em mais de 52 países, este podcast e vodcast. O Rui já esteve no mundo inteiro a fazer espetáculos. Gravou o seu primeiro CD em 1996, aliás, torna-se o primeiro cantor lírico português a entrar na galeria dos cantores líricos mundiais com esta etiqueta maior, que é a RCA Gold. Foi recentemente cabeça de cartaz no Festival de Alba, em Itália, ao lado do prémio Paganini Ninfeg, e ficou memorável pelo seu concerto com a Orquestra do Estado da Roménia, dirigido pelo maestro Larry Vogt e com a Missa da Coroação de Mozart e a Fantasia Coral de Beethoven. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Representou Portugal em festivais internacionais, geralmente acompanhado sempre por orquestras sinfónicas de prestígio, China, Budapeste, Roménia, Roma, Portugal, dirigido por maestros super conhecidos, foi distinguido com o Diploma de Mérito Artístico de Brasília, prémios Jovens Músicos de Roma, Papa João Paulo II. Isso tinha 16 anos, penso eu. 16 anos. No Palácio dos Congressos de Roma, nem sabia o que estava lá a fazer, nem como é que estava a tocar, nem porque isto é uma coisa que me acontece frequentemente. Eu não sei como é que vou parar aos sítios, porque ao contrário de muitas pessoas que têm uma agenda ou têm uma perspectiva de carreira, quer chegar ali, fazer isto. Eu nunca me preocupei com nada disso. Fui estudante, fui fazendo as coisas que tinha a fazer e a vida foi-me... Faz o que tem que fazer, o universo há de fazer o que tem que fazer também. E, portanto, eu de repente estava em concurso, umas vezes era eliminado, outras vezes ia às semifinais, outras vezes ganhava os prémios, outras vezes eu pensei assim, mas como é que eu consegui passar à frente de 58 vozes extraordinárias? Alguma coisa deve ter acontecido, não sei bem. Mas Rui, ainda por cima não era em Portugal, não haviam cunhas, portanto, se eles achavam que era assim, era porque era assim. Nem pensar. O Rui foi também premiado em concursos internacionais de canto, em todo lado. Recebeu o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, pela sua obra musical. Com uma composição minha. Com uma composição. A Carta de Caminha, que o João gosta muito. Maravilhoso. E que fez, recordo-me de ter ouvido naquele maravilhoso teatro no Brasil, onde fez o Teatro da Paz com o Leopoldo Pacheco. O Teatro da Paz que fica em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Que é digamos que é um dos teatros, para além do Colón de Buenos Aires, é um dos teatros mais emblemáticos do da Paz. É o dobro do Teatro São Carlos, porque no Brasil... Nós sabemos como é que são as Américas, não é? Quando aquilo é para ser bem feito, realmente ultrapassa tudo. E com uma tradição extraordinária. O Caruso tinha lá cantado e tinham passado por lá inúmeros músicos extraordinários de referência. Quem era para fazer o espetáculo era o António Fagundes, só que o António Fagundes era o narrador, estava em filmagens e ele propôs o Leopoldo Pacheco, que também é uma das grandes estrelas da TV Globo e uma referência no teatro brasileiro. E isto foi um risco monumental. Mas nós estamos sempre... Na sua vida tem arriscado. Eu estou sempre no fio da navalha, porque como não me levo muito a sério, não é? Tanto vou andando e aceito os desafios que eles devem levar a algum lado. Às vezes podemos chocar contra uma parede, mas depois desviamos. Aqui
O Leopoldo, e eu vou ser muito rápido, tinha acabado um papel principal, um protagonista na TV Globo, e tinha 3 dias entre a finalização da telenovela e o espetáculo em Belém do Pará. Ele aceita, nós falámos por telefone durante 20 minutos. E ele, ao fim de 20 minutos, disse-me: sim, eu aceito fazer esse papel, que era o da carta de caminho ao narrador. E eu disse: olha, que eu compus a música. Quer só explicar para os nossos espectadores o que é a carta de caminho? A carta de caminho, digamos que é o grande bilhete de identidade do Brasil. Hoje em dia há uma grande dificuldade em colocarmos nomes numa série de, digamos, de questões históricas, pronto. Mas digamos que é a primeira escrita que é feita, porque isto é uma carta que é escrita pelo Pedro Vaz de Caminha para o nosso rei Dom Manuel, a descrever como a primeira impressão dos portugueses com os nativos. Exatamente. Os índios, na altura. É uma carta extraordinária, não é um grande livro de literatura, naturalmente. Isto era quase como se nós tivéssemos agora chegado a Marte. Exatamente. As pessoas não têm a noção, do que era. E aquilo que é impressionante na carta de Caminha, e é a leitura que se tem que fazer. Não é a leitura atravessada, que eles fazem-se leituras absolutamente absurdas de tudo e de mais alguma coisa. Querem reescrever os livros, quer-se refazer a música, os símbolos são retirados, a história é o que é, o momento histórico é aquele, o contexto é aquele, e portanto nós só temos que tentar perceber o que é que se queria dizer. E o que é que se quer dizer nesta carta de Caminha? Eu fiz a leitura que eu fiz, foi a mesma que fez o Leopoldo Pacheco, é que este encontro que se dá, este primeiro encontro, é o fascínio total entre os portugueses... Na verdadeira acessão da palavra de fascínio. Fascínio, porque nós temos a descrição deste primeiro encontro em que os próprios índios ficam fascinados e não atemorizados com os portugueses, estranham todos estes hábitos e o vestuário, os alimentos, nunca tinham visto uma galinha, nunca tinham visto um porco, nunca tinham visto um cavalo e uma série de instrumentos também, mas ficam fascinados. E os portugueses ficam fascinados com os índios. E há uma união, não há... Aliás, essa é uma dinâmica portuguesa. E isso é o grande espírito, que é o espírito do encontro, do respeito pelo outro e do reconhecimento do outro. Depois vem a história, aquilo que nós sabemos, com os jesuítas, etc., e os colonizadores, mas isso é outra história. Agora, esta carta, que é a carta, digamos, da identidade, sabendo que o Brasil era habitado naturalmente, mas digamos, não de identidade, mas do reconhecimento ou da chegada dos portugueses ao Brasil, com a armada do Pedro Álvares Cabral. Muito diferente de histórias de outros povos, em Exatamente. Que não houve nada disso. E depois nós tínhamos sido avisados aqui que havia uma série de símbolos que não se podiam colocar em cena. Não se podia falar do Império, não se podia falar política. Exato. Destes extremismos de agora, exatamente, em que tudo é politicamente incorreto. Exatamente. Qualquer dia temos uma história completamente diferente. E então os símbolos não se podiam colocar, eu recorri à imagem porque achei que era muito importante termos, porque não podíamos fazer um concerto com um narrador, um percussionista extraordinário, por sinal, que é o João, e um piano, e não haver imagem, porque nós vivemos no século XX, não é? E portanto a imagem é absolutamente fundamental, a imagem como a luz, como a qualidade do som. E para se chegar às pessoas, que é isso que elas estão habituadas, nos telemóveis, nas televisões, e portanto já ninguém vive sem imagem, sem alguma velocidade, não é? Algum ritmo que tem que ser imprimido, mas agora a imagem também não pode ser uma imagem qualquer. Não podíamos pôr a esfera armilar, não podíamos pôr os índios, não podíamos pôr as caravelas, não podíamos pôr absolutamente nada. Como é que vocês conseguiram ultrapassar estes obstáculos? Ultrapassámos de uma forma muito simples. Que quem fez as imagens foi o Rui Catalão, que é um grande designer português e um grande publicitário e uma pessoa extraordinária, além do mais, e nós pensámos como é que nós resolvemos isto. E de repente surge a ideia do céu. O céu é o teto de todos nós. Isto é uma grande casa. E, portanto, os navegadores guiavam-se pelas estrelas. E foi assim, através das astrolábios. São símbolos do Brasil, exatamente. E por isso pensámos, vamos fazer a imagem dos céus desde a partida de Belém, em 1500,
passando por Cabo Verde até chegarmos às terras de Veracruz e ao Monte Pascoal. E aí conseguimos fazer uma mutação com tempestades e coisas em que a música depois refletia tudo isso, com percussão também, com sons dos índios, e então umas imagens muito... Porque este espetáculo funcionava como se fosse um filme de Hitchcock. Ninguém sabia o que é que... Havia sempre um suspense. O que é que sabiam algumas pessoas o que iria ser narrado, mas como é que aquilo iria ser contado, porque nós não podemos pôr um ator a narrar uma história que ainda para mais não tem ou seja, uma argumentação literária de suporte. Mas é uma história que é muito bonita porque há uma missa no meio disto tudo, a missa que é a primeira missa que é celebrada. Aliás, há umas ilustrações assim, fascinantes. Em que os índios ouvem a música que é tocada e cantada e naturalmente olham para o céu, olham para o sol e ajoelham-se, como faziam os outros, ou seja, os portugueses. O sol também é igual para todos. Exatamente, é igual para todos. E todos rezam, todos comungam. Cada um à sua maneira. Exatamente. Mas estão todos religados. Exatamente. E, portanto, nós tínhamos este céu maravilhoso que ia sendo passado com imagens muito lentas e as pessoas não se apercebiam. Nós começámos com o céu de Lisboa, naturalmente, um azul muito particular, como nós conhecemos, até chegar àquelas imagens extraordinárias de cores, como tem o Brasil. Portanto, acabávamos com uns laranjas fortíssimos e as pessoas não se apercebiam que isto era um filme que ia passando porque a velocidade era muito lenta. A música acompanhava. Eu, antes de entrar em palco, porque era a primeira vez que eu não tinha noção sequer que compunha, quer dizer, porque para mim ia compondo umas músicas que guardava, desde criança que toco e que componho, desde os 5 anos, mas pronto, eram brincadeiras minhas, não é? Isto foi crescendo até que as pessoas começavam a dizer assim, mas as músicas são tão interessantes, são tão bonitas, isto e aquilo, porque é que não tocam? Porque assim, eu não sou pianista, quer dizer, sei tocar piano e toco piano desde os 5 anos. Bem, se o Rui não é pianista... não, para mim os pianistas são os clássicos, pronto. Quem é que é pianista? E eu toco Brahms e Chopin, essas coisas, e todos os grandes compositores em casa para mim, mas à minha maneira, não é? Porque a minha individualidade artística também sempre foi muito pouco académica e portanto era um grande problema e portanto estava sempre tudo mal que eu tocava, porque Chopin não se tocava assim, porque Beethoven não se tocava assim, mas eu sentia os tempos de outra forma e o fraseado de outra forma e portanto nunca poderia fazer carreira profissional como pianista. Nem sei sequer se tinha o talento ou a técnica para isso, também nunca estudei forçosamente para isso e portanto, mas sempre fui tocando e sempre fui compondo. Até que chegámos a este grande desafio de musicar esta carta de caminha, isto na universidade, porque eu fiz História também, e fiz a estreia na Torre do Tombo, que eu achava que ia ser um fracasso total e completo. O que é que as pessoas iam achar perante esta música, não é? E de repente, a Torre do Tombo, de 50 pessoas que nós achámos que ia ter, meia dúzia de professores ou funcionários, tivemos 120. Isto foi em outubro e o diretor da Torre do Tombo achou a obra absolutamente magnífica e convida-me para fazer a mesma obra como concerto de Natal de todos os funcionários da Torre do Tombo. E aí passámos para o grande auditório. Daí houve um convite da Fundação da Casa de Bragança para o Panteão dos Duques para se fazer a Carta de Caminha. E de repente surge um convite de... eu conheço o reitor da Universidade de Belém do Pará, e foi jantar à minha casa, foi uma coisa absolutamente espontânea, e pediram, não quero tocar aquela música que fez e tudo. Pronto, eu toquei. Por acaso estava lá a atriz que tinha feito a primeira versão comigo, que era a Sofia Aparício, e fizemos assim na brincadeira. Só que esta brincadeira, de repente, saiu e ganhou uma dimensão muito grande, porque de repente... Tínhamos o reitor da Universidade de Belém do Pará e uma comitiva de brasileiros profundamente tocados com a música, com a forma como toda esta história era contada, e veio imediatamente um convite para, através da Universidade, de eu apresentar esta obra no sítio mais emblemático, que era o Teatro da Paz em Belém do Pará. E, portanto, eu faço a estreia internacional logo em Belém do Pará. Acontece um fenómeno incrível, os brasileiros são extraordinários na comunicação e têm orgulho
nos seus artistas e nos artistas que vêm de fora, porque eles têm a curiosidade e coisa que os portugueses não têm e que estão a perder, não são muito curiosos e têm sempre medo, porque criam as referências e não saem dali, não é? Houve o Eusébio, não pode existir o Ronaldo. Essa não é a nossa gênese, é desde há uns 50 anos atrás, não é a nossa gênese. É muito para trás, o Gil Vicente falava nisso também. Sim. E portanto ficam presos, cristalizados a determinados personagens e portanto não saem dali. Existiu a Amália, portanto o resto já não existe, portanto não pode haver transformações e andamos nisto. No Brasil é exatamente o contrário, como no resto do mundo, está a curiosidade do artista. Que nova voz é esta? Não é réplica do outro. Que novo músico é este? Que obra é que é esta que vai trazer? E aconteceu um milagre, porque aquilo foi absolutamente um milagre, porque quando eu encontro o Leopoldo Pacheco, que ao fim de 20 minutos de conversa, como eu estava a dizer, ele aceita fazer o papel e ele diz-me: Rui, nós só vamos ter um dia para fazermos um ensaio. Põe tudo o que és no pouco que fazes. Um ensaio geral, e vamos ter o espetáculo. E o espetáculo era gravado em direto pela universidade com 4 câmaras e foi gravado, coisa que aqui não se faz, e com uma comunicação monumental, de repente que vem o barítono português, o compositor português, o pianista português, em que eu não me sentia nada daquilo, a não ser o barítono, que era o que realmente sempre fui, e portanto, em primeiras páginas de jornais, de repente vamos para os telejornais, estamos num hotel com entrevistas de manhã até à noite e de repente abrem as bilheteiras do Teatro da Paz e em 45 minutos esgotamos 1.200 lugares. 1.200 lugares. E eu e o Leopoldo, no único dia que tínhamos, fizemos um ensaio de 8 horas, em que eu ia arrebentando as mãos e ele, coitado, a voz, mas é impressionante porque é a linguagem da música e do teatro, e quando as pessoas falam a mesma linguagem noutra dimensão interior, não há religiões, não há é o encontro puro, não há cores de pele, não há nada disso, isso não existe. A música faz muito não há isso, política, não há nada, há o encontro das pessoas e portanto nós de repente estávamos ali como se fôssemos irmãos que nos conhecíamos da vida toda. E o momento antes de entrarmos no palco, eu estava enervadíssimo, como se pode imaginar. Antes disso, tinha entrado numa sala, porque o Teatro da Paz é um teatro a nível internacional e tem uma sala que é a Sala dos Pianos. E a Sala dos Pianos, aquilo é como se fosse uma garagem de Ferraris, não é? De repente tinha 5 pianos de cauda de concerto, 5 pianos de cauda de concerto. Um Steiner, um Yamaha, um Bosendorfer, pianos que estamos C3, de cauda imperial de concerto, mesmo. Não, pianos de 50 a 200 mil euros cada um, que é quanto custam os pianos de concerto. E disseram assim: o Rui escolha o piano que quiser. Eu disse: mas eu não sou pianista, como é que eu vou escolher um piano? Assim, pronto, lá escolhi um... Todos afinados? Tudo impecável, e então lá retirar, aquilo era uma fila interminável de pianos, é a mesma coisa que alguém entrar numa garagem e dizer assim: tem aqui 50 carros, entre um Maserati, um Ferrari, etc. E escolha o que quiser, não é? E pronto, e vai para um grande prémio, não é? E eu de repente ia para o palco é monumental e nós no palco sentimos-nos muito pequenos. Do tipo, o carro já é bom, portanto agora só falta você... E de repente eu estava no palco com a cortina fechada, com o Leopoldo. O que é que pensa nesses momentos, antes da cortina abrir? Eu tenho um grande sentido sempre da responsabilidade daquilo que tenho que fazer. Sempre me foi incutido pela família, sobretudo pela minha mãe, a minha avó, que nós temos que... Aquilo que fazemos, seja o que for, temos que fazer bem. Fazer o melhor que conseguirmos. Não é fazer bem, é o melhor que conseguirmos. Minha mãe costuma dizer que devemos olhar sempre para cima, porque é lá em cima que estão as estrelas. Mas para isso, e para chegarmos às estrelas, há um percurso para fazer. E, portanto, eu sinto essa responsabilidade até porque estudei e tive professores que me incutiam esse sentido da responsabilidade e da dificuldade que é o palco e do respeito que se tem que ter por quem já pisou esse palco.
porque as tábuas são mágicas, não é? E são sagradas, e aquilo é um local sagrado, e o respeito máximo pelo público. O palco é um local sagrado. É um local sagrado e o respeito máximo pelo público. Onde se cria. Exatamente. Porque as pessoas não podem pagar um bilhete e receber em troca. Exatamente. E é como ir a um supermercado, comprar uma embalagem maravilhosa e depois a carne ser duríssima, claro, não é? E estão à espera de um bife de lombo. E, portanto, isso não se pode fazer. E, portanto, quem tem essa consciência, eu nunca vi ninguém de grandes músicos, de grandes artistas, antes de entrarem num palco, não sentirem o corpo todo a tremer e pensarem agora o que é que vai acontecer e será que as mãos estão a funcionar e será que a voz está a funcionar? Ui, antes daquele momento de abrir a cortina, que é como se estivéssemos utilizando um exemplo seu, um grande prémio de Fórmula 1 e antes de acenderem as luzes verdes, pede ajuda a mais alguém, percebe que é só o Rui que está ali ou está ali alguém? Não, isso é absolutamente impossível. Porque se fôssemos só nós não conseguíamos passar a barreira. Não é possível, não é humanamente possível. E, portanto, eu benzo-me sempre, rezo, faço as minhas orações, eu faço meditação todos os dias, preparo-me, tenho uma série de rituais e depois peço para que me ajudem a que eu possa fazer o melhor possível. E é isso. Depois o coração bate de uma forma extrema, com da preparação ou não, ou o risco, neste caso isto era um risco extremo, de se apresentar um espetáculo desta dimensão num palco com 14 metros de largura e com outros 14 ou 15 ou quase 20 de altura, e estar um piano, um percussionista e um ator, que era um dos melhores atores, que é um dos melhores atores do Brasil. A responsabilidade é monumental. E o Leopoldo, nesse momento, porque assim, quanto maiores são as pessoas naquilo que fazem, mais simples são, mais... Já não tem nada que provar. Já são altas, não precisam de se colocarem de pés, há o tal não é? sentido da fraternidade, da harmonia, da generosidade, em que ele diz assim: Rui, toca à vontade. Aquilo que fazes é brilhante. Isso dá-lhe muita confiança também, nós ouvimos isso. E naquele momento eu disse: seja o que Deus quiser, que é o que eu digo sempre, entrega, e penso sempre no meu professor, naquilo que ele dizia, que foi o que me aconteceu quando cheguei a Nova Iorque, e aí foi outra prova monumental em que eu tinha um júri de 18 personalidades que eu não as via, porque elas estavam às escuras, na Ópera de Nova Iorque, que assim, então é um teatro que tem 20 metros de largura por se calhar 25 de altura, e com um piano, e nós estamos ali a fazer uma audição. E aí eu senti, ainda para mais vinha de uma situação de saúde que não tinha sido boa e familiar também, de perdas, e pensei: não me posso agarrar a nada do que eu tenho. Portanto, seja o que Deus quiser, entrego. E nesse momento nós só podemos entregar. E, portanto, aí estabelece-se a comunicação, se os canais estiverem abertos ou não. Se estiverem, como a Joana Vasconcelos muitas vezes diz, se estivermos cheios de lixo, aquilo que recebemos é o dobro do lixo que tivermos. Se tivermos o canal limpo, naturalmente podemos aceder a jardins, não é? E a inspiração vem daí, divina. porque exato, eu acho que lá em cima isto é como um grande computador onde eu não sei se nós conseguimos criar alguma coisa ou se as coisas já estão feitas ou vamos lá buscar. Eu não sei. Penso muito nisso. Eu acredito que parte será de cima e a parte é nossa. Sem esta parte as coisas não se materializam. Sim. Rui, estamos a chegar perto do final do nosso podcast. Eu gostava de ir aqui para Portugal. Sim. Há pouco estávamos a falar em off, estamos a falar em magia também. Falámos em Joana Vasconcelos. Sim. Conte-nos um pouco a magia do que foi estar numa das catedrais mais lindas de França e do orgulho de ser português. Conte-nos um pouco. Eu transporto sempre... Mas conte-nos o que é que aconteceu, quem é que lá estava, em que circunstâncias... Eu transporto sempre... eu penso sempre em duas coisas, que é honrar os meus e o orgulho de ser português. E é uma responsabilidade enorme, em termos culturais, em termos pessoais, em termos familiares, em termos do que cá estamos a fazer no mundo. O encontro com a Joana Vasconcelos também
é um encontro daqueles únicos. E que nos encontramos e conhecemos durante a pandemia, os dois com máscara. Ela foi assistir à gravação em direto de um concerto que foi transmitido em Washington e para o mundo inteiro, para a ONU, para a celebração da reentrada dos Estados Unidos no Tratado do Clima de Paris. Outro risco monumental, porque só tínhamos um dia, porque no dia a seguir fechavam o país novamente. Foi convidado por quem? Fui convidado pelo embaixador de Washington, na altura, para representar Portugal a nível, digamos, mundial, neste caso, e com a banda da Armada. Nós tivemos um dia de ensaio. Eu tinha uma série de temas para cantar que nunca tinha cantado na vida, portanto preparei-me sozinho. Eu não fazia ideia nenhuma, ainda para mais, porque tive que fazer incursões líricas para música ligeira que eu nunca tinha feito, mas que aquilo não poderia soar a cantor lírico, porque senão eu deformava tudo aquilo que era, digamos, a raiz. E, portanto, era um risco monumental, com arranjos novos feitos para mim e tudo mais. Em que tinha que cantar um tema dos Madre Deus, outro do Rodrigo Leão, outro por aí fora. E obras muito conhecidas, do Carlos do Carmo, por exemplo, e terminar com os chutes e pontapés, com o Homem do Leme. E, portanto, isto para mim, que era um desafio monumental, portanto, outro risco monumental, novamente, e nós tínhamos esse dia para se gravar em direto. Ninguém podia assistir, mas houve uma pessoa amiga que levou outras pessoas amigas, e entre elas, de máscara, estava a Joana Vasconcelos, lá num canto. Isto foi gravado no Picadeiro Real, que era o antigo Museu dos Coches. E pronto, eu lá entrei, cantei tudo em direto e à primeira, com uma dificuldade, porque como não havia material técnico suficiente por causa da pandemia, eu tinha... Não é fácil ali. Não é fácil. O chão é todo em pedra, tem um pé direito alto. Exatamente. E depois tinha outra coisa. Eu cantei à frente do maestro. E, portanto, o maestro eu não via as entradas, e, portanto, e o maestro, que é extraordinário, que é o maestro Adélio Gonçalves, que me dizia: Rui, respira, faz o que quiseres e nós seguimos. E foi a salvação. Portanto, correu muito bem. A Joana ouviu, e depois eu só vi os olhos da Joana. E quando vi os olhos da Joana, senti o que é que estava naqueles olhos. Um olhar infantil de uma pessoa de uma generosidade extrema, em que me diz: nunca ouvi uma voz como esta. Gostava muito que fosse o som da minha árvore. Som da árvore da vida. Porque eu vou fazer uma exposição em Paris, porque depois tudo isto atrasou por causa da pandemia, e assim foi. Depois combinámos, depois já sem máscara. Depois houve um momento muito bonito que eu tenho que contar. Depois houve uma altura quando se transmitiu depois o concerto. A Joana foi assistir com o seu staff, já com o som trabalhado como deve de ser e tudo mais, mas sem grandes alterações, sem cortes, sem nada, porque aquilo foi tudo em direto. E só o equilíbrio entre a orquestra, porque entretanto tínhamos 80 músicos da banda. No São Luís tínhamos feito com 112, que é uma massa sonora impressionante. E depois tem que se fazer o equilíbrio de som, senão é uma desgraça completa. E a Joana estava a assistir, porque foi no dia da transmissão. Depois houve uma segunda transmissão em fevereiro para Washington e para o embaixador, etc. E então eu estava na fila atrás dela, e de repente a Joana dá-me a mão e diz assim: mas que voz é que é esta? Como é que alguém canta assim? E disse: eu não fazia ideia, eu canto como canto, é assim, não sei. E ela disse-me: como é que Portugal não te conhece? És mais conhecido nos estrangeiros do que em Portugal. É sempre assim. Tens uma carreira incrível. Não percebo, mas olha, tens mesmo que ser a voz da minha árvore. Eu gostava muito, eu disse, com certeza. Depois reunimos para eu disse: o que é que eu vou cantar? Não é? E nessa reunião aparece uma grande amiga minha, que é a Margarida Gil, e que ela sonha com um texto sobre uma árvore,
e com uma música, e que me canta a música ao telefone e com o texto, e eu passo à Joana esse texto e essa música, e a Joana disse porque aquilo era muito especial, porque a árvore tinha muitas dimensões históricas, espirituais, e que a Joana queria passar isso e conseguiu passar. E, portanto, a música não podia ser uma qualquer, não é? E por isso foi muito engraçado que, de repente, nós tínhamos a árvore já pronta, a música tinha vindo por obra divina, digo mesmo, através de um sonho, a letra também, e feito na tonalidade da minha voz, que é uma coisa impressionante. Nós fizemos, a Joana ouve, fica impressionadíssima, diz exatamente, porque funciona como um mantra universal, e o texto tem tudo aquilo que nós sabemos que são os princípios da liberdade, da fraternidade e da igualdade, que tem a ver com a filosofia do iluminismo francês e alemão e todas as junções que nós sabemos e dos princípios que são fundamentais para a humanidade se dar bem e crescer. E de repente nós vamos para a árvore, é montada em Vincennes, na Sainte-Chapelle, a convite do governo francês e português também, e a inauguração é feita nesta Sainte-Chapelle, porque há duas em Paris, que é do centro, que é mais conhecida, que tem aqueles vitrais extraordinários em tonalidades de azul e rosa. Esta é mais limpa, mas tem uma dimensão impressionante. E ali estava esta árvore. E eu, com 4 músicos portugueses magníficos, porque levo sempre, e tento sempre levar a música portuguesa quando faço concertos com outras temáticas e músicos portugueses, porque nós temos músicos extraordinários em Portugal. Porque em Portugal há tudo de muito bom. Há tudo muito bom. Muito. E assim foi. De repente, há uma imagem que eu guardarei para o resto da vida, enquanto tiver memória, que é ver a Joana. Estava vestida de dourado, com um vestido do Filipe Faísca, vestida de dourado, com a árvore monumental, tem 14 metros de altura, 120 mil folhas, todas feitas à mão, foram feitas pelas suas artesãs durante a pandemia, e é uma obra realmente impressionante. E de repente vejo aquela porta monumental da Sainte-Chapelle. A Joana estava sozinha, nós estávamos num canto, porque eu estava nos bastidores, para depois entrar para cantar. E de repente era como se fossem as portas do Panteão de Roma que se abrem, e eu vejo uma mulher impressionante, com poder natural, genuíno, e uma força que transcende, ou seja, que representa, naquele momento a Joana para mim representava o feminino todo, o poder do feminino. Como se fosse uma sacerdotisa egípcia, exatamente a mesma coisa. Abrem-se as portas. Uma sacerdotisa portuguesa. Portuguesa, mas não é portuguesa. Na sua essência. É portuguesa, mas a Joana tem uma dimensão mundial que em Portugal eu penso que as pessoas não têm noção. A Joana está para as artes plásticas como o Ronaldo está para o futebol. É exatamente a mesma coisa. Eu vi isso. E percebi que quando se abrem as portas, tínhamos o Conselho Europeu, a Presidência Europeia, as mais altas figuras do Estado francês, dos conservadores, dos monumentos franceses, os grandes mecenas, tínhamos a Lancôme, o Louis Vuitton, a Christian Dior, as grandes marcas francesas, a Renault, tudo que possa imaginar, Peugeot, sei lá, as marcas de champanhe, tudo. E grandes mecenas internacionais tinham ido também a esta inauguração, e de repente eu vejo a Joana no cimo desta escadaria e dos ministros, dos presidentes e destas altas figuras mundiais, que ela não desce, eles sobem e vêm ter com ela, vêm ter com a portuguesa, vêm ter com a árvore da vida, e depois todos se reúnem à volta da árvore para ouvir este som da árvore, que era a minha voz. É extraordinário que eu faço falo muitas vezes nisto, não com mágoa absolutamente nenhuma, é uma constatação desta genética portuguesa que é absolutamente incompreensível, que enquanto no estrangeiro as pessoas têm a curiosidade pelo artista, por aquilo que é novo, pela novidade,
e quando reconhecem, para eles é um privilégio. E nós ali eu tive a Ministra da Cultura francesa a vir ter comigo, a pedir-me para tirar uma fotografia, que era uma honra para ela poder ter um cantor desta dimensão e ter ouvido a maravilha que ouviu, assim como embaixadores, assim como presidentes e figuras, digamos, importantes da sociedade mundial. Isto acontece em todo lado. Em Portugal, os ministros da cultura não aparecem, as pessoas que têm determinadas responsabilidades ignoram completamente os artistas, a nível do teatro. Continuamos com o Vasco Santana, continuamos com 2 ou 3 figuras, mas há uma geração nova de gente absolutamente extraordinária, como a Natália Luísa, por exemplo, como outros atores mais novos, assim como temos no desporto a mesma coisa. Na música hoje temos uma geração de excelentes pianistas também, que estão a dar cartas internacionais, de músicos de instrumentos de sopro que ganham concursos internacionais. E que não têm e não há visibilidade, porque a comunicação social não tem interesse absolutamente nenhum. Porque quando não há sabedoria, não há conhecimento, não há cultura, as pessoas não estão alinhadas com existe uma coisa que é muito perigosa, que é a manipulação. É muito fácil manipularem as populações através de uma coisa muito simples, que é a ignorância. Quanto mais ignorante, quanto mais alienado, mais se manipula. Rui, só para finalizar, não podemos ter pessoas que sejam uma referência, não podemos ter ídolos, não podemos ter, ao contrário de Espanha, que tem tudo isso. E portanto é um país que... cabe-nos a nós também mudar isso. Cabe, e tentamos fazer isso. E é por isso que há um apagão monumental na história também, que há histórias muito mal contadas, em que a memória histórica do país é vilipendiada completamente e distorcida, e muitas vezes há este enorme apagão. Nós, que é para não termos passado. Falou, mas nós, além de termos passado, vamos ter um futuro. E agora falou em apagão, vamos falar em luz. Vamos terminar o nosso podcast. Já vai. Eu peço desculpa de falar tanto. Não, é sempre interessantíssimo ouvir isso tudo, não só para nós, mas para os nossos espectadores. Mas Portugal é um país único, até neste sentido. É que o dia de Portugal não é o dia de uma batalha, não é o dia de uma independência, é o dia de um poeta. É um dia de um poeta. E é o dia de Luís de Camões também. E eu gostava de terminar com isto. Como é que é pegar nas palavras de um dos nossos maiores e apresentá-las cantadas? O Rui tem sido, não é a cara, é a voz de Camões, principalmente através da Natália Luísa. Da Natália Luísa. Com a minha música. No dia 10 de junho do ano passado, estreia no claustro dos Mosteiros Jerónimos. Eu tive a oportunidade de lá estar. A sua última criação musical, Do Amor e da Glória em Camões, inaugurando as celebrações dos 500 anos do nascimento não de existiam Camões. E que praticamente não existem. Exatamente. Oficialmente. Não. Em março deste ano, há pouco tempo, Do Amor e da Glória de Camões na Fundação EDP, no MAT, em parceria com Joana Vasconcelos e Valquíria do Oriente. Agora em maio de 2024, comemorações também de Camões nos Passos do Conselho de Lisboa e, finalmente, a fundação da Casa de Bragança no concerto de gala com a Banda Sinfónica da Armada Portuguesa no Panteão dos Duques de Bragança e Vila Viçosa. Eu gostava de lhe lançar um repto, nossa última pergunta. O que é que acha que Camões achava do país onde nós estamos? E por onde é que o Rui acha que nós vamos conseguir cumprir o Quinto Império? Eu não sei, poderemos começar pelo Quinto Império, mas eu vou começar pelo Camões, que é mais fácil. Porque ele só com um olho via mais do que muitos de nós com dois, não? Eu peguei no Camões com muito atrevimento, como outro dia escrevi, e com uma grande ousadia. É mesmo atrevimento, porque pegar em génios é preciso ser-se realmente atrevido, não é? E é arriscar muito, não é? Ainda para mais quando não se é um compositor, digamos, de académico comum, porque eu não sou um compositor académico. Pegar no Camões, fazer uma leitura do Camões,
Há imensas leituras, em termos académicos, em termos científicos, em termos sociológicos, históricos, etc. Até místicos, digamos, ou esotéricos. Há todas as leituras possíveis e imaginárias. Eu, quando peguei no Camões, fiz o mesmo exercício que faço sempre quando pego numa partitura, que é esquecer tudo aquilo que sabia do Camões, toda a informação, que era relativa, quer dizer, que não era absoluta, naturalmente, que é impossível, e sentir. Sentir o que é que o Camões queria realmente dizer, ou seja, para mim, como é que eu o senti. E como é que a Natália Luísa o sentiu. E nós sentimos-lo da mesma forma. E notou-se. Porque eu acho que é muito simples. E eu acho que a genialidade é sempre muito simples. Porque o gênio não anda à procura de nada em especial, não há artifícios. Tudo surge naturalmente e é espontâneo. A criação, seja na literatura, na pintura, na música. Ninguém pensa. Portanto, o Camões é um homem que nos leva a pensar e a sentir de múltiplas formas. Ele tinha a consciência plena do que era o homem no seu todo, nas suas fragilidades, nas suas grandes valências, nas suas fortalezas, mas também na sua dimensão menos luminosa. Ele conhecia a sombra e a luz. E é isso que ele passa. A paixão, toda a parte também emocional, mas os grandes sofrimentos que teve, a partida das pessoas, a questão, a vida, a morte, os exílios. Os exílios são tremendos, não é? Imaginemos naquela época, as viagens de barco, tudo isso. As prisões, eu nunca tive numa prisão, fui, graças a Deus, mas quando estamos isolados, nós sentimos, por exemplo, de uma forma muito confortável, na pandemia, que é as pessoas estarem fechadas numa casa, claro. Não é? E, portanto, para mim o Camões não é a voz de Portugal. Eu acho que o Camões, e é por isso que ele é um poeta universal, maior, porque ele é a voz da humanidade desde a época clássica. Claro que ele leu os clássicos, claro que tinha a cultura que tinha, que não interessa. Eu acho que nada disso interessa. Eu acho que o que interessa é como é que ele vê o ser humano, não é? Como é que ele vê este homem, que olhos é que ele tem sobre a questão do Império, e aí levava-nos a uma grande conversa sobre a questão do Império, sobre a questão desta grandeza portuguesa, porque os textos têm sempre um subtexto. E se as vírgulas são lidas, ou são os tais silêncios que o João falava há bocado, se nós não os sentirmos, as frases passam a ter outro sentido completamente diferente. Claro. Não é? Porque se disser, alma minha gentil que te partiste, tudo seguido, isto não diz nada. Alma minha gentil que te partiste. Agora se disser, alma minha gentil, também é gentil, e que te partiste, é outra história. E aí é muito simples, porque é sentir as palavras, sentir a respiração, sentir a intenção, as intenções que estão. E depois o Camões, que não se fala muito nisso, é altamente crítico em relação à sociedade da época, em relação ao Império, em relação às barbaridades cometidas em África, nas Índias. As pessoas muitas vezes passam por cima de tudo isso, ao lado extraordinário das armas e dos barões, não é? Assinalados e que existem realmente, mas existe todo o outro lado, não é? Existe depois a outra dimensão do homem terreno, mas existe o homem divino. Existe a parte mágica também, existe a Ilha dos Amores, existe tudo isso. Eu acho que nós sabemos. O Camões... O Camões era um visionário. Era um visionário. E mas apesar disso tudo, e é uma crítica também literária, digamos, que ele faz, mas ele exalta sempre o lado também, ele acaba por exaltar o lado luminoso, porque ele exalta o amor. Ele exalta o amor, mas ele também ele sofre as penas
do desamor e, sobretudo, a impossibilidade. E a impossibilidade é uma grande marca em Camões. A impossibilidade do país que ele gostaria de ter, do reino que ele gostaria de ter, da forma como as pessoas são, do caminho que elas levam, e todas essas impossibilidades estão absolutamente, digamos, espalmadas nos sonetos, na lírica, nas rimas, nos Lusíadas, temos tudo isso. E, portanto, para mim, sem querer ser soberbo, a música foi aparecendo. Porque eu não vou à procura da música. A música aparece, vem ter comigo. Ou eu acho que portanto, vou musicando aquelas palavras. E depois é o resultado. Começámos com música, terminámos com música. Música é palavra, palavra é vibração, a vibração é luz. Lusíadas, Camões. Rui, foi um enorme prazer de o ter recebido aqui hoje. Obrigado pela música que nos deu a todos nós, pela luz que nos deu a todos nós. Já sabe, visite o nosso canal, subscreva, faça comentários. Se tem algum tema que gostasse de ver debatido, faça-o. E não se esqueça, Portugal vale a pena. É a hora. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Muito obrigado.